pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver o exercício de cálculo, que é uma aplicação da derivada de funções potência e da regra da cadeia. Lembra que a derivada de uma função potência, em termos mais simples, é a derivada de x elevado a n. Derivada de x elevado a n é n, então você repete o expoente, vezes x elevado a n menos 1, conhecido também como regra do tombo. Só que nesse caso aqui, ela é aplicada junto com a regra da cadeia e ela toma o seguinte formato. A derivada passa a ser a derivada em relação à variável x de u elevado a n, onde u é uma função de x e a derivada de u elevado a n segue a mesma lógica. n, então repete o expoente, vezes u, subtrai 1 elevado a n menos 1. O que acrescenta? Acrescenta aqui a derivada de u, né? Acrescenta aqui a derivada de u em relação à variável x. Então essa seria a regra da cadeia, né? Aplicada aqui na nossa derivada de função potência. A derivada de u elevado a n, repete o expoente, n, u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u em relação a x. Nesse nosso caso aqui, nós temos aí uma função potência, mas que envolve propriedades de potência, né? Nós temos aqui uma raiz, né? Raiz cúbica de uma função aqui, uma função polinomial de grau 3 elevado ao quadrado, ou seja, tem uma raiz enésima de u elevado a n. Lembra que isso aqui é uma potência de expoente racional, isso aqui é igual a u elevado a n dividido por m. Na verdade, a raiz cúbica de u ao quadrado é u elevado a 2/3, certo? E aí já fica claro quem é u, né? No nosso caso aqui, que nós vamos chamar de u, é a função que está aqui dentro, né? U é essa expressão aqui, olha. Essa expressão aqui é o que nós vamos chamar de u, né? Então a derivada de raiz cúbica de u ao quadrado. Então essa derivada aqui vai ficar como sendo a derivada em relação à variável x de essa expressão, né? Que é o nosso 5x ao cubo mais 1 elevado a, lembra, vou aplicar aqui a propriedade de potência de expoente racional. A raiz cúbica, então vai virar aqui o denominador. De u, que é essa expressão ao quadrado, vai virar o numerador. Então, isso aqui vai ficar elevado a 2/3. Então, a nossa derivada em relação à variável x é a derivada dessa expressão. Perceba que primeiro eu transformei essa raiz cúbica de 5x ao cubo mais 1 ao quadrado, raiz cúbica de u ao quadrado, em uma função potência, para poder aplicar a regrinha, derivada de u elevado a n, onde u, né, repetindo, u é essa expressão. Essa expressão que nós estamos chamando de u, derivada de u elevado a n. Então repete o expoente, u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u em relação a x. Bem, agora eu já posso aplicar a minha derivada. Então, como é que é essa derivada? Essa derivada vai ser igual a, repete o expoente, né? 2/3 vezes u. Então, u é o 5x ao cubo mais 1 elevado a n menos 1, que é o 2/3 menos 1. Vezes, né? Então, o n, u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u, né? Vezes a derivada dessa expressão. Vou colocar aqui, olha. A derivada em relação a x de u, que é o 5x ao cubo mais 1. Essa aqui é a nossa derivada, né? De acordo com a fórmulazinha aqui da derivada de uma função potência dentro da regra da cadeia. Bem, agora é só fazer as continhas. Isso aqui vai ser igual a 2/3 vezes 5x ao cubo
mais 1 elevado a 2/3 menos 1. Tirando o mínimo, 3 vezes menos 1, menos 3 mais 2, menos 1/3, tirando o mínimo, vezes, né? Aí a derivada aqui. Lembra que aqui também é a aplicação da derivada de funções de potência, só que agora sem a regra da cadeia. 3 vezes 5, 15. E subtrai 1, x ao quadrado. Mais derivada de uma constante é zero, 15x². Então a derivada de u. Derivada de u, 3 vezes 5, 15x² mais zero, 15x². Bem, e agora nós vamos organizar isso, né? Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a 2/3 vezes... E aqui aparece um expoente negativo, né? Menos 1/3. Lembra que expoente negativo, se eu tenho aqui u elevado a menos n, isso é igual a 1 sobre u elevado a n, que é uma propriedade de potência, né? Potência de expoente negativo, que vai ser usada aqui. U elevado a menos 1/3 é igual a 1 sobre, né? É igual a 1 sobre u, que é o 5x ao cubo, mais 1 elevado a 1/3. Tudo isso vezes 15x². Percebe que cabe uma simplificação aqui, né? Esse 15 aqui, tá tudo essa expressão está multiplicando, né? Esse 15 aqui dá para cortar com esse 3, é um produto, né? Tá? Então 2/3 vezes isso, vezes 15. Esse 3 aqui por 3 dá 1 e o 15 por 3 dá 5. E nós podemos finalizar a nossa continha colocando o seguinte, isso aqui é igual a 2 vezes 1 vezes 5, 10x². 10x². Então, nosso numerador, 10x². E o denominador é u elevado a 1/3. Lembra que u elevado a 1/3, né? O de baixo é a raiz, o de cima é o expoente, então é a raiz cúbica de 5x ao cubo mais 1 elevado à primeira potência, ou seja, 5x ao cubo mais 1 elevado à primeira potência, não precisa colocar. Então essa expressão aqui, né, é a derivada dessa expressão em relação à variável x.